Meu nome é Átila e eu vou apresentar o meu projeto de mineração de dados que consiste na identificação de congestionamento a partir do posicionamento de táxis. Os congestionamentos estão presentes na vida das pessoas que moram em grandes cidades e são causados por incidentes e pelo fato de que a infraestrutura urbana não acompanha o crescimento do número de veículos. Por outro lado, aplicativos para smartphones têm sido criados para facilitar o deslocamento nesses grandes centros. Um exemplo é o Waze, que usa da geolocalização dos passageiros para recomendar rotas que fujam do tráfego lento. Os aplicativos de chamada de táxi também proporcionam comodidade e eficiência para os passageiros que conseguem solicitar pelo táxi mais próximo do local de embarque. Essas aplicações, portanto, fornece uma grande quantidade de dados sobre o posicionamento dos veículos nas cidades. Então, esse trabalho tem como objetivo responder à pergunta: como identificar congestionamentos a partir do posicionamento coletado dos táxis que usam aplicativos de chamada de táxi? Uma possível solução é utilizar métodos de agrupamento que levam em consideração aspectos temporais e espaciais dos elementos. Dessa forma, o SDB-Scan é uma variação do DB-Scan que agrupa elementos por densidade e considera os atributos espaciais e não espaciais dos elementos. Logo, este trabalho tem como objetivo encontrar os lugares onde os táxis percorreram trajetos de forma lenta. Para isso, será utilizado o SDB-Scan. Um ponto importante também é considerar os pontos em que o táxi ficou parado, seja em semáforos ou esperando o embarque e desembarque dos passageiros. A base de dados utilizada foi gerada por um aplicativo de chamada de táxi, o VadTaxi. O período de coleta foi referente ao dia 17 de maio de 2016. São mais de 500 mil posições geradas por 653 taxistas distintos, o que corresponde a uma distância total de 63 mil quilômetros. O STDB-Scan é um algoritmo proposto por Bryant e Kut em 2007. Ele possui os parâmetros D, que é a base de dados, composta por elementos com atributos espaciais e não espaciais. EPS1 é a distância máxima que compreende a vizinhança de um elemento OI, considerando os atributos espaciais. EPS2 é semelhante ao EPS1, mas referente aos atributos não espaciais de OI, que podem ser temperatura, cor ou tempo. MIN-PTS é a quantidade mínima de vizinhos que um elemento OI deve ter para ser considerado um core point. Delta Epsilon é um limiar que é verificado antes de inserir o novo elemento em um grupo. Agora eu vou explicar detalhadamente o STDB-Scan proposto por Bryant. Para cada elemento OI que ainda não possui um grupo, ele recupera os vizinhos de OI, considerando os parâmetros espacial e não espacial. Se OI não possui a quantidade mínima de elementos, ele é marcado como ruído. Se não, é criado um novo grupo adicionando OI e seus vizinhos a esse grupo. Em seguida, empilha todos os vizinhos de OI. Enquanto a pilha não está vazia, desempilha um elemento e recupera todos os vizinhos dele. Se a quantidade de vizinhos recuperados for pelo menos a quantidade mínima, para cada elemento verifica se ele não é um ruído ou se ele não pertence a algum grupo e se a diferença entre a média do grupo e o valor do elemento é no mínimo o valor do limiar delta epsilon. Se o if for verdadeiro, adiciona os elementos ao grupo e empilha ele para verificar os seus vizinhos posteriormente. Foi necessário realizar algumas adaptações nesse algoritmo para detecção de congestionamento. Primeiro, o delta epsilon foi desconsiderado, pois os grupos gerados pelos valores de delta epsilon testados não foram satisfatórios. Assim, a condição que analisa o delta epsilon será removida. Outra modificação foi a substituição do OR pelo AND no último if.
Isso porque, ao analisar os pontos de vizinhança de um elemento e verificar que ele não é moído, esse elemento é inserido na pilha. O problema é que mesmo os elementos que já pertenciam a um grupo eram reinseridos na pilha porque a segunda condição não era avaliada. Para resolver esse problema, o OR foi substituído pelo AND e o algoritmo funcionou corretamente. Além dos agrupamentos, outro fator importante deve ser levado em conta, são os pontos de parada. Eles podem ser semáforos, pontos de táxi ou pontos de embarque e desembarque. Eles não podem ser classificados como congestionamento. Para resolver esse problema, a distância entre os elementos de um mesmo grupo foi calculada e aqueles grupos que possuíam distância menor que um limiar foram considerados como pontos de parada e, portanto, removidos. A escolha dos parâmetros é fundamental para o sucesso desse algoritmo. Assim, EPS1 e EPS2 devem ser escolhidos de forma a capturar os veículos que estão percorrendo o trajeto de forma lenta. Logo, como a posição do táxi foi coletada de 1 em 1 minuto, então o valor de EPS2 foi fixado em 60 segundos. EPS1 foi variado de forma a corresponder o valor das velocidades de 6, 10 e 20 km por hora, que são velocidades características de trânsito lento. Então, proporcional aos 60 segundos, foram escolhidos os valores de 100, 166 e 330 metros para EPS1. O valor de min PTS foi fixado em 2 vizinhos. Isso porque as características lineares dos grupos não permitem que um valor maior do que 2, o valor de min PTS foi fixado em 2 vizinhos, devido às características lineares dos grupos, que são formados sobre as ruas. E a distância mínima, para não ser considerado como um ponto de parada, foi fixado em 500 metros. Ou seja, se o grupo tiver uma distância máxima entre os elementos menor que 500 metros, então ele vai ser considerado ponto de parada e vai ser removido. Um detalhe importante é que o STDB Scan foi aplicado sobre as coordenadas de cada taxista, de maneira individual. Agora, irei discutir os resultados. Para o EPS1 igual a 330 metros, proporcional a uma velocidade máxima de 20 km por hora, foram encontrados 9.522 grupos. Essa quantidade grande é justificável, pois em muitas ruas não congestionadas trafega-se a essa velocidade. A distância média de cada grupo foi pouco mais que 1 km. Para uma velocidade de 10 km por hora, a quantidade de grupos reduziu consideravelmente, para 484 grupos. Pode-se notar grupos maiores também, com média de distância de 2 km. Por último, com até 6 km por hora, velocidade muito lenta para um automóvel, note-se uma quantidade bem baixa de grupos, com distância média de 1 km. Nesse caso, ou o táxi está andando muito devagar, ou o taxista desceu do veículo com o aplicativo acionado e andou a pé. A partir desse trabalho, pôde-se concluir que o STDB Scan pode ser usado para identificar rotas lentas percorridas por táxis, que os parâmetros devem ser bem escolhidos, levando em consideração o intervalo de coleta das posições e características do domínio da aplicação analisada, que as características das vias são fundamentais para a detecção de congestionamento, uma vez que cada tipo de via tem seu limite de velocidade específico e que pontos de parada podem ser eliminados analisando a distância máxima entre os elementos dos grupos. Essa foi a minha apresentação do projeto de mineração de dados. Obrigado.